Olha que dia mais lindo, né? Esses dias me inspiram a gravar vídeos melhores. Eu sacrifiquei bons anos da minha vida buscando o sucesso do digital e para mim não valeu a pena. Quero compartilhar com vocês a minha experiência sobre o trabalho no digital e o que eu tenho feito hoje para viver trabalhando no digital de uma forma muito mais leve e saudável. Eu parei para pensar em novos vídeos aqui para trazer para vocês e eu me dei conta que todas as ideias de vídeo que eu tenho são só sobre trabalho ou estudos. E eu comecei a pensar e querer entender o porquê que eu não tinha novas ideias diferentes das quais eu via muitas pessoas criando conteúdos aqui sobre coisas diferentes da vida, né, do cotidiano. Só que eu me dei conta que isso acontece comigo porque a minha vida hoje se resume só a trabalhar e estudar, e pagar as contas e cuidar da casa. Isso começou a me incomodar, porque esse ano, uma das minhas principais metas é justamente buscar ter novos hobbies, fazer novas amizades, porque pasmem, fez 2 anos que eu tô morando aqui na cidade que eu moro, e eu não fiz amizade presencialmente com ninguém. Tem vários conhecidos, assim, de trocar ideias e tal, mas não aquelas amizades de, pô, eu vou me encontrar lá com a fulana, tomar um café e trocar ideias. Não tive. Por quê? Eu não saio de casa. Eu não tenho hobbies em comum com as pessoas. Eu só sei trabalhar e estudar. Eu comecei a investigar o porquê que isso estava acontecendo, da onde que isso começou na minha vida. E eu me dei conta que isso começou na minha vida desde muito cedo, desde a minha infância e adolescência. Por quê? Eu assumi responsabilidades muito nova, saí de casa muito nova, comecei a trabalhar muito nova. Então, eu não tinha tempo de ter hobbies, eu não tinha tempo de fazer qualquer coisa que fugisse só do trabalho e pagar as contas e sobreviver. Eu estava vivendo no modo sobrevivência. Então, o meu único tempo e gasto de energia era focado em trabalhar, pagar as contas para garantir o básico da minha vida. Só que hoje eu não estou mais dentro desse cenário. Então hoje eu, graças a Deus, eu tenho condição, tenho a liberdade de tempo de conseguir desfrutar de novas coisas na minha vida. Só que isso se intensificou, essa questão de trabalhar muito e viver só para trabalhar, se intensificou quando eu entrei para o digital. Me venderam muito bem essa ideia de que se eu trabalhasse incansavelmente, arduamente, dia após dia, noite após noite, abrisse mão de tudo na minha vida para trabalhar, eu conseguiria ficar rica em menos de um ano. E assim eu fiz, porque eu achei que essa era a fórmula do sucesso. Comprei essa ideia e levei ao pé da letra. Por 4 anos da minha vida, eu fiz dessa forma. Dormia, sonhava e acordava respirando trabalho. Eu fiquei rica em menos de um ano? Não. Eu tive um burnout. Olha só que maravilha, eu tive um burnout, desenvolvi uma dor crônica na minha cervical pela má postura e pelo excesso de tempo na frente do computador, sem contar as crises de ansiedade intensas que eu adquiri, meu olho tremendo, fazia tudo muito acelerado, comia acelerada, escovar os dentes acelerado, porque eu tinha que voltar a trabalhar e minha mente nunca parava. Era aquela loucura frenética. Eu fiquei no modo caverna total. Eu me isolei por 2, 3 anos da minha vida, sem ter hobbies, sem ter amizades, sem sair de casa, só sabia trabalhar e estudar. Porque se eu não fizesse isso, eu ia ser uma fracassada e ter uma vida medíocre. Até que eu me vi como uma pessoa que faturava 5 dígitos por mês, estava com um faturamento bacana pela minha idade, comparando as outras pessoas com a mesma idade, só que eu estava deprimida. Eu era uma pessoa sem amizades, tinha 2 ou 3 amigos virtuais que eu nunca sequer vi na vida, estava com a mente fodida, cheia de ansiedade, viciada no celular, porque eu não podia fazer nada se eu não tivesse com o meu celular e qualquer notificação que pingava no meu celular, eu tinha que correr, não conseguia focar no momento presente, sempre preocupada, meu Deus, será que alguém no trabalho tá precisando de mim? Será que aconteceu alguma coisa, eu tenho que resolver? Sempre pilhada, nunca conseguia viver o momento presente. E sem contar o sentimento horrível que é você se sentir culpado por descansar. E detalhe, eu faturava 5 dígitos por mês, mas eu gastava tudo comprando coisas que as pessoas me diziam que eu tinha que comprar para ser feliz. E pasmem, eu não era feliz porque essas coisas não me preenchiam. Até que em 2024 eu tive
uma tomada de decisão que mudou completamente de lá para cá a minha vida, que foi o seguinte: eu participei de um lançamento de um infoprodutor grande aqui no digital, o qual a gente bateu uma meta de faturamento de 6 dígitos em 24 horas. Para quem não sabe o que significa, é mais de R$ 100.000 em menos de 24 horas, e eu atendi mais de 3.000 clientes em menos de uma semana. Isso fez com que eu tivesse a minha pior crise de ansiedade de todos os tempos. Foi horrível, e naquele momento ali na frente do computador, com a cabeça desse tamanho de coisa para fazer, já exausta, com uma dor assim que eu não aguentava mais, chegava a queimar assim minha cervical de tanta dor que eu sentia, com a cara inchada de tanto chorar, com umas olheiras fundas horríveis, parecendo um zumbi, que eu tomei a decisão de que aquela vida ali não era a vida que eu queria levar, que aquilo ali não fazia sentido para mim, que eu preferia ganhar 1000 vezes menos o que eu estava ganhando e ter qualidade de vida, do que o contrário, ganhar muito e ter zero qualidade de vida. Então foi ali naquele momento que eu tomei a decisão que eu ia colocar um fim nisso e ia viver e trabalhar no digital de uma forma diferente, porque eu tô trazendo aqui um lado mais obscuro do digital, mas ele não é 100% negativo, né, tudo tem os seus prós e contras. Então eu tô falando, trazendo a minha experiência aqui, de uma pessoa que não sabia trabalhar com o digital tendo qualidade de vida. Eu tinha várias crenças sobre trabalho, sobre esforço. Na minha cabeça eu tinha que escolher entre eu ganhar bem ou ter qualidade de vida. E hoje eu percebo que isso não passava de uma crença que me limitava, porque eu tenho plena consciência que hoje eu posso ganhar muito bem tendo qualidade de vida, porque eu tenho as ferramentas, consigo construir um negócio lucrativo, escalável, com liberdade, só que ter muita qualidade de vida trabalhando com o digital também, só que naquela época eu não sabia. Então naquele momento ali eu tomei a decisão de que eu ia colocar como prioridade a minha qualidade de vida, e desde então eu venho fazendo isso, e por incrível que pareça, hoje eu faturo menos do que eu faturava, só que eu consigo ter mais lucro, porque antes eu gastava tudo, como eu disse para vocês, consigo ter mais lucro e muito mais qualidade de vida. Tanto que, depois que eu tomei essa decisão, já tem 1 ano que eu não tenho mais crise de ansiedade. E isso, para mim, foi uma das minhas maiores conquistas, que não tem preço. Só quem convive com ansiedade sabe o quanto é desgastante você viver em crise de ansiedade. Apesar de eu não ter ansiedade, eu ainda sinto alguns sintomas de tudo isso, né, desse burnout aí até hoje, por mais que eu desacelerei e tenha mais qualidade de vida. Então o meu olho ainda treme ocasionalmente quando eu tô muito sobrecarregada ou com estresse. Eu ainda me pego às vezes comendo, escovando o dente muito rápido, e aí quando eu lembro eu desacelero. Eu ainda fico olhando o celular muitas vezes, só que quando eu me dou conta, quando eu percebo, eu tento me afastar um pouco. Então, são sintomas que eles demoram você desabituar. Só que o mercado digital, ele é muito sedutor, ele é muito filho da mãe. Ele cobra um preço invisível aos nossos olhos. Então, nos vendem muito bem a liberdade, só que você não consegue ter liberdade porque você está com uma agenda completamente cheia e sem tempo para nada. Nos vendem muito bem essa riqueza fácil e rápida, só que essa riqueza ela te cobra a tua saúde física, mental, relacionamentos, a tua paz. E a realidade é que você começa a se tornar uma pessoa ansiosa, se comparar com todo mundo, porque você vê jovens com uma idade extremamente menor que a sua, conquistando coisas que você não consegue imaginar conquistar na sua vida inteira, só que esses jovens todos sem estrutura. Não é à toa que muitos jovens são ricos financeiramente, têm todos os bens materiais que você pode imaginar, só que são pessoas vazias, pessoas sem conteúdos, pessoas que caem em vícios, pessoas que se suicidam, pessoas que têm depressão, porque não tem estrutura suficiente para dar conta de lidar com todo esse crescimento repentino. Por isso que às vezes eu dou graças a Deus de não ter ficado rica em menos de 1 ano, porque eu acho que, sinceramente, eu não conseguiria dar conta de tudo isso. Eu acredito que para tudo tem um tempo, e para você conseguir dar conta de gerenciar riqueza, negócios, você precisa ter um processo a se passar. Você precisa amadurecer emocionalmente, financeiramente, e quando você tem uma chegada de montante, né, um montante de dinheiro muito rápido do nada,
ou em poucos meses, você nem sempre está preparado para viver aquilo. E aí você acaba se iludindo com muitas coisas, gastando com muitas coisas que não fazem sentido, coisas que as outras pessoas falam que você precisa ter, só que no fim você não precisa, porque não fazem sentido para você. Então a pergunta que eu te faço é: qual é o problema de você ter uma vida mediana, só que feliz, com qualidade de vida? Aproveitando o processo entre uma conquista e outra. Qual que é o problema? Muitos gurus da internet, eles nos vendem essa ideia de que você não pode ter uma vida medíocre, com o simples objetivo de usar isso como um gatilho de vendas para te vender o curso que vai te deixar rico, o curso que vai te deixar realizado para a vida toda. Então toma muito cuidado com essas promessas que você vê na internet, porque não tem problema nenhum você viver uma vida medíocre, que nada mais é uma vida na média do que a maioria das pessoas, e você ser feliz, você ser realizado. Não tem problema nenhum nisso, só que a internet fez a gente acreditar que é errado você viver de forma estável, é errado você ser feliz no simples, é errado você não ser ambicioso ao ponto de querer faturar milhões ou ter mansões e ostentar carrões. Só que você tem que entender que sucesso é relativo. Assim como para outras pessoas o sucesso pode ser faturar milhões, ter carrões e mansões, para você talvez sucesso seja assim como eu, ter a fazenda, ter qualidade de vida, ter contato com a natureza. Antes de você correr atrás desse sucesso que vendem no digital, se pergunta antes o que que é sucesso para você. Porque se você não tiver clareza do que você quer, do que você está disposto a sacrificar e por quanto tempo você vai sacrificar isso, é muito fácil você viver uma vida sem sentido. Você viver o sonho de outras pessoas e chamar de seu. Definitivamente eu não tenho todas as respostas. Eu tô enfrentando esse processo. É uma batalha diária. Então eu tô no meio do caminho também, assim como se você se identificou com esse vídeo também está. Só que eu tenho a certeza e a clareza de que eu não quero chegar com 40, 50 anos e me dar conta que eu vivi a minha vida inteira baseado no que outras pessoas queriam para minha vida e não, de fato, no que eu queria. Eu quero te dizer que é possível ter sucesso, de acordo com a sua definição de sucesso, na tua vida, sem se destruir, aproveitando o processo no meio do caminho. Só que para isso, você precisa ter coragem de se questionar o que é o certo para você.